E aí, vamos estudar a lição? Tá focado hoje? Ei, não esqueça de renovar a sua aliança ao lado do Senhor e também deixar seu comentário aqui quanto à lição, a reação que você está tendo quanto ao conteúdo da lição. Dá seu testemunho aqui como está fazendo esta pessoa, dá uma olhadinha. Registre o seu testemunho como registrou também esta outra pessoa aqui, olha que bênção. É muito legal ver o seu testemunho acerca do que a palavra de Deus tem produzido no seu coração. Olha, hoje nós continuamos na perspectiva de Noé, da aliança, mas também estamos examinando a degradação humana em função da crescente onda de pecado, da contaminação veemente do pecado na vida humana. Aliás, o apóstolo Paulo, ao perceber isso, diz assim: onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Quanto mais cresce o pecado, tanto mais perceptível é a graça do Senhor. Não que nós estejamos nos regozijando com o pecado, óbvio que não, mas que nós nos alegramos com a manifestação da graça de Deus em meio a tanto pecado. Isso sim, glorificamos o nome do Senhor por sua bondade manifestada em meio ao caos que se instaura por intermédio do pecado. Você consegue, através da lição de hoje, ter um raio-x muito adequado do quão baixo foi descendo o ser humano à medida que foi se envolvendo mais com o pecado. O pecado joga o indivíduo na lona. O pecado torna um indivíduo simplesmente irreconhecível quando comparado às perspectivas iniciais que Deus tinha para o ser humano. Verdade, Deus queria que o ser humano estivesse aqui e o pecado foi jogando o ser humano cada vez mais lá para baixo. E é isso que acontece com o ser humano quando ele é dominado pelo pecado. E quando ele chega no mais baixo nível, ele se torna até bestial, demoníaco até. Você se lembra, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, quando os homens da cidade queriam abusar sexualmente dos anjos que estavam visitando o próprio Ló em sua residência? Que coisa estranha! Quão baixo desce o ser humano dominado pelo pecado. Ei, que o seu coração seja palco para a manifestação do Espírito Santo e não do pecado. Lembre-se disso. E lembre-se do texto que te citei inicialmente, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E olha a perspectiva de raio-x que coloca-nos a lição de hoje. Você começa a partir de Gênesis capítulo 3, verso 6, e percebe que o ser humano sofreu a tentação e queda. Opa, vem para cá. Depois, ele foi questionado, o casal foi questionado e colocaram uma culpa em Deus, depois a culpa na mulher, assim fez Adão, desceu mais um pouquinho. Na sequência, Caim veio e ofereceu uma oferta defeituosa. Na sequência, Lameque arrumou 2 esposas, e ele veio para baixo um pouquinho mais, porque ele matou 2 pessoas por causas fúteis. Um homem porque me pisou. Olha como é que mata. Você imagina, você está andando, alguém pisa no seu pé, você vai assassinar o indivíduo porque ele pisou no seu pé. Foi esse o comportamento de Lameque. Olha a degradação humana por causa do pecado. Lá na frente, você vê corrupção e violência dominando de modo exacerbado a raça humana, ao ponto de Deus falou assim, ó, é continuamente mau o desígnio de todo o coração dos homens. Vou enviar um dilúvio para acabar com isso daí. Sabe quando você tem a perspectiva de uma perna que está necrosando e para sobreviver você precisa amputar a perna porque é uma questão de sobrevivência? Exatamente. A sobrevivência da raça humana dependia desta amputação que o dilúvio traria. Ou seja, a gente pensa no dilúvio na perspectiva da destruição, mas a perspectiva correta do dilúvio é o recomeço. Deus queria recomeçar a raça humana, por isso ele tinha que amputar o mal para que toda a raça não fosse corrompida como um todo e um caminho intensamente destruidor, autodestruidor. Diante disso, Deus falou assim, cara, nós temos que amputar isso daqui, e a amputação foi feita através do dilúvio para salvar ainda um último remanescente, que foram aqueles que aceitaram o convite divino para participarem da aliança mediante a graça que Noé estabeleceu, e Deus gostaria que muitas mais pessoas estivessem aceitando essa aliança. No entanto, houve uma recusa, somente Noé e sua família aceitaram. E você, aceita hoje a aliança que Deus está te proporcionando? Novamente, ao ver a crescente epidemia do pecado, Deus de novo vai ter que fazer o processo de intervenção, só que dessa vez
através da volta de Jesus. Faça como Noé, escolha participar da aliança que Deus tem oferecido. Eu escolho e certamente você também. Ore comigo, Pai querido, aceitamos a Tua aliança, nos entregamos em Tuas mãos em nome de Jesus.